Comentei anonimamente em um post sobre o meu próprio namorado em uma página do tipo "Estamos saindo com o mesmo cara?" E ele descobriu o que eu faço agora. Eu, mulher de 28 anos, estou completamente perdida e envergonhada. Alguns dias aconteceu algo que ainda está martelando na minha cabeça e eu não sei o que fazer. Eu namoro o mesmo homem, de 29 anos, há 5 anos. 5 anos da minha vida investidos em alguém que eu acreditava conhecer de ponta a ponta. Mesmo assim, uma parte de mim sempre teve aquele pequeno alerta silencioso, aquele instinto, que a gente tenta ignorar, dizendo para si mesma que tá tudo bem, que a pessoa não seria capaz de trair. Mas parece que eu estava errada. Tudo começou quando uma amiga me mandou o link de uma dessas páginas de Facebook e Instagram que servem para mulheres trocar informações sobre homens. As famosas "Estamos saindo com o mesmo cara". São páginas em que as mulheres se ajudam e tentam evitar cair nas mãos de caras manipuladores, abusivos ou que levam vários relacionamentos ao mesmo tempo. A página era da minha cidade e eu nunca tinha entrado nela. Confesso que abri o link mais por curiosidade do que por desconfiança. Mas assim que a página carregou e eu vi a foto dele, meu estômago simplesmente despencou. Era o meu namorado. A foto era inconfundível. O sorriso, a camiseta que eu mesma tinha dado de presente, o mesmo relógio, até a tatuagem discreta no antebraço. E lá estava a legenda do post: "Alguém mais está saindo com esse cara". Meu coração começou a bater descontroladamente. Nos comentários, várias mulheres respondiam. Algumas diziam que tinham conversado com ele no Tinder. Outras que chegaram a sair para um encontro ou trocar mensagens. Nenhuma delas parecia saber que ele tinha um relacionamento fixo. Eu fiquei lendo e relendo aquelas mensagens, tentando entender se aquilo era algo antigo, talvez de antes de começarmos a namorar. Mas o problema é que algumas delas mencionavam coisas que batiam com os últimos meses, lugares que ele e eu frequentamos, o modelo do carro dele, até o jeito de falar. Tudo coincidindo de um jeito assustador, fiquei paralisada por um tempo. Eu não sabia se ria, chorava ou jogava o celular na parede. O coração batia forte, o rosto queimava. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça que eu tentava ignorar há muito tempo finalmente tivessem se encaixado. As viagens a trabalho que nunca faziam sentido, as saídas de última hora, as respostas evasivas. Tudo começou a fazer sentido demais. Foi aí que eu fiz o que talvez tenha sido o maior erro da minha vida. Criei uma conta anônima e comentei no post. Escrevi perguntando se alguém ainda estava conversando com ele ou se tinha ficado com ele recentemente. Eu sabia que era arriscado, mas precisava de respostas. E de algum jeito parecia mais fácil perguntar ali, escondida atrás de um perfil, sem nome, do que encará-lo e ouvir mais uma mentira dita com a cara mais tranquila do mundo. Não demorou muito e uma garota respondeu. Disse que sim, que estava saindo com ele. E me perguntou se eu também estava. Naquele momento, eu congelei. Pensei em dizer a verdade. Contar que eu era namorada dele há 5 anos. Mas fiquei com vergonha. Vergonha de mim mesma de estar naquela situação. Vergonha de ser a boba da história. Então respondi apenas que ele tinha me dito para não conversar nem me envolver com mais ninguém. Que ele também não faria isso, mas que nós nunca tínhamos ficado de fato. Eu quis parecer uma conhecida distante, só para ver o que ela diria. Foi aí que ela me respondeu algo que me tirou o chão. Ela disse: "Ele me falou exatamente a mesma coisa". Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos, com as mãos tremendo e o coração acelerado. Ainda tentei perguntar quando tinha sido o último encontro entre eles, mas ela não respondeu mais. Algumas horas depois, o inferno começou. Meu namorado chegou em casa completamente fora de si. Entrou batendo a porta, jogou as chaves na mesa e começou a andar de um lado para o outro. Eu observei sem entender direito o que estava acontecendo, ou fingindo que não entendia. Ele não me olhava nos olhos, mas eu sentia a raiva dele quase palpável. Ficamos nesse silêncio tenso por alguns minutos, até que ele começou a abrir e fechar armários, respirando alto e bufando. Perguntei o que tinha acontecido e ele simplesmente me lançou um olhar de ódio. Um olhar frio, como se eu tivesse traído ele. Foi nesse momento que percebi. Ele sabia. Não sei como, mas ele descobriu que eu tinha feito aquele comentário anônimo. Talvez a garota tenha contado, talvez ele tenha reconhecido o meu jeito de escrever. O fato é que ele sabia. E do jeito que ele reagiu, parecia mais furioso por eu ter descoberto a verdade do que por qualquer suposta invasão de privacidade. Tentei puxar a conversa, mas ele se recusou a falar comigo. Passou o resto da noite batendo portas e me ignorando completamente. Eu fiquei no quarto, sem saber o que fazer, com um nó no peito. Era um misto de raiva, tristeza e desespero. Mais tarde voltei à postagem. Todas as respostas da garota tinham sido apagadas, inclusive a mensagem que ela dizia que ele tinha falado a mesma coisa para ela. Tudo sumiu. E eu soube, sem precisar de confirmação,
que ele tinha falado com ela. Provavelmente a convenceu a deletar tudo. Talvez até tenha inventado alguma história sobre mim, dizendo que eu era uma ex-obcecada ou algo parecido. Agora, ele mal olha na minha cara, está visivelmente irritado, mas não fala uma palavra sobre o assunto. Fica apenas andando pela casa, resmungando baixo, agindo como se fosse a vítima. E eu tô aqui, sem saber o que fazer. Nós moramos juntos há quase 4 anos, dividimos o aluguel, as contas, a rotina, estamos no mesmo contrato de locação, o que complica qualquer separação imediata. E o mais irônico é que, até poucos dias atrás, eu realmente achava que ele era o amor da minha vida. Hoje, quando olho para ele, tudo o que sinto é uma mistura de pena e nojo. Pena de mim mesma por ter acreditado tanto. Nojo por perceber que ele mentia com tanta naturalidade. Eu penso em confrontá-lo de uma vez, jogar tudo na mesa, mostrar as capturas de tela que ainda tenho do post antes que fosse apagado, mas parte de mim teme a reação dele. Não fisicamente, porque ele nunca me agrediu, mas emocionalmente ele sabe manipular as situações, sabe inverter tudo, fazer parecer que o problema sou eu. E sei que, se eu dar brecha, ele vai tentar fazer exatamente isso, me culpar por ter comentado, por acreditar em fofocas de internet. Mas, no fundo, eu sei a verdade. A verdade é que um homem inocente não reagiria desse jeito. Um homem fiel não ficaria furioso porque a namorada fez uma pergunta anônima em um grupo qualquer. Ele ficaria tranquilo, explicaria, riria da situação, mas ele não. Ele surtou, porque ele sabia o que tinha feito. Então aqui estou eu, perdida, sentada no sofá enquanto ele finge assistir televisão. E me perguntando o que eu faço agora. Eu o confronto e arrisco começar uma guerra dentro de casa. Ou espero ele falar primeiro, fingindo que não sei de nada. E o que vai acontecer com o apartamento, com o contrato, com as nossas coisas misturadas? Com a vida que eu achei que tínhamos construído? A verdade é que eu só queria um relacionamento. Tranquilo e honesto. Nunca pensei que acabaria vasculhando grupos de internet para descobrir se o meu próprio namorado estava me traindo. Mas é isso que estou fazendo. E sinceramente, acho que no fundo a pergunta que eu fiz na página serve para mim, agora. Alguém mais está saindo com ele? Porque eu, definitivamente, já parei. Meu noivo de 34 anos acha que eu, de 30, só consigo mudar se ele me ensinar uma lição. Estamos juntos há 5 anos e moramos sob o mesmo teto há 1 ano e meio. Hoje de manhã. Enquanto eu limpava a cozinha, algo que, aliás, só eu faço nessa casa, ele apareceu por volta das 7h30. Enquanto eu lavava a louça e já estava acordada havia mais de 1 hora trabalhando de casa, ele entrou e perguntou: "Você foi a última a tomar banho?" Eu respondi, meio confusa assim, dei banho no cachorro ontem à noite. Ele então disse que o chuveiro estava virado para a porta e que, quando ligou, a água espirrou nele e o molhou todo. Vi que a camiseta dele estava realmente molhada no ombro e me desculpei várias vezes, dizendo que não tinha percebido. Já tinha acontecido uma vez justamente quando limpei o box, da última vez menos, porque, novamente, eu sou a única que faz esse tipo de coisa aqui. Foi aí que ele disse: "Pode ir lá desligar, por favor?" Eu fiquei parada, sem entender. Pensei comigo, por que ele simplesmente não desligou o chuveiro? Por que veio até aqui me buscar e deixar a água escorrendo? Quando fui até o banheiro, vi o caos menos a água. Estava espirrando para fora, encharcando o chão. Entrei correndo no box, desliguei o chuveiro e comecei a secar o chão com toalhas. Ele ficou parado na porta, me observando e perguntou, com toda calma: "Vai demorar muito para terminar de limpar?" Aquilo me irritou profundamente. Respondi, num tom mais alto: "1 segundo!" E joguei uma toalha sobre o resto da água no chão. Saí apressada e, alguns instantes depois, voltei e disse: "Pronto, agora você pode tomar banho." Ele olhou para o chão e respondeu: "Mas ainda tem água aqui." Eu respirei fundo e disse que aquilo não era problema, que a água estava limpa e que ele podia entrar. Já que não queria atrasá-lo para o trabalho, ele percebeu que eu estava irritada menos, e eu realmente estava. Disse que achava tudo aquilo um absurdo, que ele parecia uma criança correndo para chamar a mãe para resolver um problema tão simples. E que sim, eu sabia que a culpa era minha, que tinha sido um erro, mas que eu era humana e já havia pedido desculpas mais de uma vez. Só que, como acontece com qualquer erro que eu cometo, ele simplesmente não demonstra paciência, nem compaixão. Age como se eu não tivesse direito de errar ou me distrair de vez em quando. Expliquei que o que me magoava era essa necessidade dele de transformar qualquer deslize em um castigo. Em vez de simplesmente aceitar um pedido de desculpas, ele, por sua vez, respondeu que não estava gritando, nem sendo agressivo e que não era difícil lembrar de não fazer isso. Disse que ele nunca cometeu esse erro
e que, segundo ele, eu nunca iria mudar só porque ele me dizia para prestar atenção, que eu precisava aprender uma lição, que o erro tinha que ser grande o suficiente para eu nunca repetir. Naquele momento, fiquei sem palavras. Eu venho sentindo há algum tempo que sempre coloco a paz e a gentileza acima de tudo em nosso relacionamento. Tento ter empatia quando ele erra, tento ser paciente e manter a harmonia. Já ele diz que valoriza a verdade e a honestidade acima de tudo, mas para mim isso soa cruel. Ele acredita que está sendo sincero. Mas eu sinto que é apenas uma maneira fria e controladora de lidar com os outros menos comigo. Especialmente, ele ainda disse que às vezes acha que eu não gosto dele, porque interpreto sua honestidade como grosseria ou crueldade. Que para ele, quando ele me ensina uma lição, é só uma forma de me ajudar a melhorar. Mas, na prática, me sinto tratada como uma criança que precisa ser punida para aprender. Fico me perguntando se estou exagerando, se estou sendo sensível demais ou se realmente estou num relacionamento em que o amor vem acompanhado de humilhação disfarçada de lição. Não sei o que fazer. Parte de mim quer conversar, tentar explicar como me sinto, mas outra parte acha que ele jamais entenderia. Que, para ele, admitir que está sendo cruel seria o mesmo que perder o controle, e ele nunca suporta isso. Que mais me entristece é perceber que eu ainda o amo, e que essa sensação de caminhar sobre cacos de vidro está se tornando um normal da minha vida. Eu não sei mais se quero continuar tentando ou se preciso aceitar que amor, quando precisa vir acompanhado de lições, talvez não seja amor de verdade.